todos mis amados, feliz Ano Novo. E sabe, quando eu menciono Feliz Ano Novo, eu não estou me concentrando tanto na época ou no passar de ano viejo para ano novo. Não, isso não é minha ênfase. Pero quando eu digo Feliz Ano Novo, eu estou mais bem acordando-me de todas as promessas que nosso Deus nos hizo neste ano passado, de 2020, que terminou alguns dias atrás. E porque nós todos sabemos que Ele é sumamente fiel neste novo ano de 2020, o Senhor com segurança cumprirá cada uma de suas poderosas promessas. Por esta razão, podemos dizer Feliz Ano Novo. E eu posso dizer feliz e muito bendecido Ano Novo, porque nada melhor para nós que ter as promessas de Deus cumpridas em nosso favor. E eu sei que tu também crees da mesma forma. Bem, eu sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E hoje nós estaremos falando de tema de grande celebração, que é o Ano Novo. Pero para falar sobre o Ano Novo, eu tenho que falar pouco da história, assim que vamos remontar-nos pouco ao passado, uma vez que o Ano Novo não é uma celebração só para este momento. Esta celebração existe há muito tempo atrás. E minha intenção aqui é ajudar-nos a entender o calendário passado, como funciona ou funcionava, principalmente na antiguidade, o calendário judio. Como é que podemos conectá-los com o nosso? Como podemos situar fechas? E como, principalmente, quando se dava o Ano Novo judio em comparação com o nosso. Então, para isso, eu vou trazer algumas informações históricas. Não vou comentar sobre elas, só vou mencioná-las a fim de ajudar-nos a entender o contexto bíblico. Porque há partes bíblicas que não poderemos entender completamente, eu diria assim, porque tratam da história, se não volvemos atrás em los aspectos históricos de aquela cultura naquela época, quando esses textos foram escritos, certo? Eu sei que tu entendes isto, então vamos ver. Bem, o Ano Novo, no Antigo Testamento, é definido como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é literalmente o Ano Novo Judio, o Novo Ano Judio. Traduzido como cabeça del año. Cabeça porque habla de início, é começo de novo tempo ou de uma nova era. El Rosh Hashanah sempre é celebrado em primeiro e segundo dias del Tisri. Tisri é simplesmente o 7º mês do ano eclesiástico, como vamos ver daqui a pouco em calendário judio. E este mês Tisri ocorre sempre entre setembro e outubro de nosso calendário, ou seja, ocorre dentro de nosso outono, que é quando temos a época do outono, certo? Antes do inverno, antes da época fria, temos essa fecha e aqui ocorre o Tisri. Bem, veremos então que o Rosh Hashanah tem expressões específicas de celebração uma vez que se trata do Ano Novo. Uma delas é comemorar o início do ano civil. Outra é tocar o shofar. E o shofar é um instrumento muito importante na cultura judaica. Veremos então que shofar é o nome de um instrumento musical de viento ou de soplo. Ou seja, para escucharlo temos que soplarlo muito forte. E é considerado um dos mais antigos do mundo. Em realidade, para os judeus, o shofar não é só um simples instrumento musical, pero é um instrumento tradicional e, sobretudo, sagrado. Está diretamente associado às celebrações solenes ou sagradas. Então, está hecho de um material como um cuerno de um animal chamado kudo, e como digo, é usado normalmente, frequentemente, em situações muito especiais de solenidade ou de consagração de algo. Bastante interessante. Además, Tisri
tem uma significação de início, significa início ou começo do mês civil. Por isso, esta observação aqui com relação ao mês civil. Veremos então que o shofar também está aqui porque está diretamente associado com esse ruído. Uma vez que o shofar suena muito alto, por largos minutos sem parar e, además, muito repetidamente, muito frequentemente, porque a ideia do Rosh Hashanah, uma das ideias é fazer muito ruído, assim, expressando grande celebração, grande festa, grande comemoração, grande consagração de algo. Então, certamente que seu tempo, sua era, seu calendário, sua época também entravam neste plano de consagração. Bem, agora qual será o nome bíblico para Ano Novo? Aqui temos um nome histórico, Rosh Hashanah. O nome bíblico qual é? O nome bíblico aqui é Yom Teruah. Yom Teruah é a mesma coisa que se refere ao início, que é Ano Novo. Ou seja, é algo bastante simples de se entender, somente com dois nomes, possivelmente porque esse aqui se identifica de forma mais bíblica. Assim como Rosh Hashanah, que tem ações, expressões específicas de celebração, o Yom Teruah também tem. Uma delas, por exemplo, é assistir aos serviços da sinagoga. Uma vez ali, recitar uma liturgia especial em la Teshuvah. La Teshuvah é algo que se traduz ou que se entende por retorno ou arrependimento. Retorno às práticas judaicas e também retorno a Deus através do arrependimento de nossos pecados. Então, é uma coisa bem interessante de se observar. E é algo bastante, verdadeiramente importante. A Teshuvah incluso se associa com mais frequência, com maior frequência, com os grandes dias sagrados, por ser um instrumento, por ser uma prática de consagração, de celebração sagrada, se associa muito mais com os grandes dias sagrados, especialmente com os 10 dias de arrependimento, bem antes de Yom Kippur. Vamos ver também que outra expressão de celebração aqui para o Yom Teruah é desfrutar de comidas festivais. Por quê? Porque, como disse antes, a agricultura ou o aspecto agrícola é algo bastante importante durante esta celebração. Porque, como vamos ver a partir de aqui, as estações do ano eram o que identificava ou definia quando as sementes tinham que ser plantadas e também a estação em si ou outras estações indicavam quando deviam ser cosechadas. Ou seja, aqui o aspecto agrícola vai estar sempre presente, porque hoje, por exemplo, temos outras formas de medir nosso tempo e de controlar nosso calendário, nossos minutos, nossos segundos, nossos anos. Mas naquela época, principalmente naquela época, as estações funcionavam perfeitamente bem e les auxiliava, e os bendizia, e os confirmava, e os direcionava com relação a seu aspecto agrícola. Agora vamos ver, a origem do Ano Novo hebreu está diretamente ligado ao início do ano econômico em las sociedades agrícolas do Antigo Oriente. Como disse agora mesmo, todo o que as plantações e cosecha. O Ano Novo era o começo do ciclo da siembra, do cultivo e da cosecha, que está marcado por seu próprio conjunto de grandes fiestas agrícolas. Este é um dia de descanso e ofrenda, onde se tocavam trompetas e cuernos durante todo o dia para hacer muito ruído. Inclusive, esse nome bíblico, Yom Teruah, aqui está diretamente associado, ou significa mais bem, dia de gritos ou de explosões. Por isso, manifestado aqui como expressões de
celebración durante el Año Nuevo. Bien, en cuanto al año específicamente, que define a palabra año, es la palabra Hashanah. La palabra Hashanah, traducida literalmente, significa año o el año. Y se origina en la idea de cambios, por ejemplo, de acción repetida o simplemente un ciclo completo de cambios. Simples definiciones, pero que sempre indicam algo importante por detrás de sua cultura. Ora, dado que as estações se repetem, as pessoas fijam um calendário para dar-se conta de los eventos anuais e também recordá-los em temporadas futuras. Por esse motivo, o calendário girava em torno de los ciclos de la agricultura. Nuevamente, la agricultura por causa de las estaciones. Ahora vea, la gente observaba los cambios de clima y la duración de los días en sus siembras y cosecha. O sea, el cambio era observado de forma general, el cambio climático y los días y la duración de cada uno, o sea, las estaciones. ¿Por quê? Por causa da agricultura. La siembra e la cosecha dependiam desse cálculo, dessa calculação exata para saber quando plantar e também saber quando cosechar. Então, vamos ver que festas religiosas se estabeleceram em paralelo ao ano agrícola. Novamente, vemos aqui a agricultura em realce. Não se celebravam festas religiosas importantes, por exemplo, durante a época de maior cosecha, pero se observava que haviam quatro estações en el año solar durante uns 365 dias. Aunque os calendários não sempre eram precisos, periodicamente se haciam ajustes que eram necessários para compensar a falta de precisão. Neste caso, vamos falar desse ajuste em seguida, pero por causa da diferença entre o sistema lunar e o ano solar, há assim uma diferença de quantidade de dias e, logicamente, de anos, e por isso havia uma necessidade de constante ajuste. Agora, ano em grego vem da palavra ethos, que literalmente é ano, pero também pode ser encontrado como anualmente, dependendo da referência e do contexto da referência que encontremos. Pero em caso de ethos se refere a ano anualmente, que vem basicamente ser a mesma coisa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la marcación del tiempo reflejaba principalmente los meses, las festividades religiosas y también el año, como nosotros ya sabemos. Ou seja, tudo que relacionava com tempo dependia aqui desse tipo de medição. Ora, veja, segundo la historia, la nación de Israel adoptó los 12 meses del calendario babilônico como su calendario civil. E vamos ver daqui a pouco um calendário completo, pero por ahora vamos só ver estes aqui. Vamos ver alguns deles, que na verdade são 7, são muitos, são 12, pero se eu pongo todo e vai tomar toda esta página para que não seja muito grande, só trago estes. Alguns são, por exemplo, Nisan, que é o primeiro, aí vem Sivan, vem Elu, vem Kisleu, Tebet, Sebat, em Adar. Aqui são somente alguns, em seguida vou mostrar-lhes um calendário completo, já vem desenhado, assim não tenho que escrever muito e não tenho que tomar muito espaço. Veremos também que, segundo o historiador judío Josefo, Israel tinha 2 ocasiões para celebrar o Ano Novo. Uma era o Ano Novo comercial, que começava em outono. Recuerde, outono se dá entre setembro e outubro e era exatamente no sétimo mês, que era o mês de Tisri,
como nós já sabemos. E o outro é o ano religioso, começando na primavera, primeiro mês. Então, o primeiro mês, miramos bem aqui, é Nisan, e ocorria aí na primavera. Primavera, de acordo ao nosso calendário, se dá entre março e abril, ou seja, de la mitad de março a la mitad de abril, ocorria então o ano religioso. Então, que interessante, certo? Josefo dijo que o ano novo para a cultura judia, para Israel, ocorre mais bem 2 vezes ao ano. Uma vez ocorre na primavera, aqui com o mês Nisan, começando em Nisan, março e abril, e depois novamente em outono com o mês sétimo, que é Tisri, e que ocorria entre setembro e outubro. Solamente informações importantes que quisera que nós não nos olvidara, porque vamos necessitar deles para o que vai vir em seguida. Então, vamos ver aqui. Então, como os meses estavam basados no sistema lunar, e nesse sistema lunar, cada mês tinha duração de solamente 29 dias e meio. Então, o ano, de acordo ao sistema lunar, tinha cerca de 354 dias com 9 horas, ou seja, 11 dias menos que o ano solar. E neste caso, em contraposição, o ano solar tem a mais ou menos 365 dias, parecido ao nosso calendário, e 6 horas. A duração, logicamente, equivale a aproximadamente 10 dias e 21 horas, ou 11 dias, como disse aqui, a menos, certo? Então, por causa desta diferença, cada 2 ou 3 anos, há que añadir um mês de 30 dias. Isto se chama ajuste, para que al final a duração de cada ano pueda, como digo, pueda assim, pueda se igualar, ou seja, pode haver uma igualdade de quantidade de dias por meses e então, al final, por ano. Bem, essa diferença ou esse añadir de um mês extra aqui se dá por causa desta diferença. Repetindo, se você nota o sistema lunar, cada mês dura solamente 29 dias e meio, certo? Então, a consequência, al final, o ano tem 354 dias com algumas horas, ou seja, 11 dias menos que o ano solar. Se passamos para o ano solar, tem 365 dias, porque tem um total. O lunar tem menos que este, pero este tem o total 365 dias, que equivale então a mais ou menos 11 dias mais que o lunar. Esses 11 dias aqui, menos que o solar, pero o solar tem 11 dias mais que o lunar. Essa diferença é compensada por uma adição de um mês de 30 dias exato durante cada 2 ou 3 anos do calendário judío, a fim de que al final pudera marchar juntos na mesma quantidade. Então, a pergunta é, para ajustar o mês lunar e o ano solar que passou, Babilônia possivelmente tinha um sistema ajustável em el que se añadiam 7 meses ao calendário. Isso é bastante tempo. Se añadia 7 meses ao calendário durante um período de 19 anos. 19 anos, lo que resultava em uma diferença de mais ou menos 2 horas e 4 minutos ao final do ciclo. Então, vamos ver que possivelmente Israel deve haver ajustado seu calendário de maneira similar, agregando o segundo mês de Adar quando necessário. Ora, vamos ver também que durante o período em que os gregos governaram o mundo antigo, se utilizou o calendário Seleucida. O calendário Seleucida foi o calendário criado por os próprios gregos e usado por eles. Ou seja, seu calendário predominou nesta época e foi usado amplamente. Bem, então se utilizaram 2 sistemas básicos para calcular
el tiempo. Dois sistemas básicos foram utilizados para calcular o tempo na era seleucida. Uno, calendário macedônio, e o outro, el calendário babilônico. Aunque é difícil saber qual de los dois sistemas realmente se utilizou, se el macedônio ou el babilônio, os judíos parecem haver hecho uso del calendário macedônio. Parece haber hecho uso deste calendário macedônio. Isto significa que a era seleutica na história judia possivelmente começou o primeiro dia do 7º mês, que é Tisri, e que ocorre durante nosso outono entre 312 e 311 a.C., aproximadamente. Muito interessante toda esta informação e me gusta muito porque me ajuda a entender então o que a Bíblia diz em aspectos históricos que eu não logro entender. Bueno, enquanto ao Novo Testamento, as festas religiosas mais frequentes em nosso Novo Testamento são a fiesta de los panes sin levadura. Aqui há umas referências que tu puedes ver depois. Fiesta de Pentecostés, la fiesta del tabernáculo y la fiesta de la dedicación. Bien, essas 4 fiestas são bastante comuns e muito conhecidas no Novo Testamento. Agora, aunque o Novo Testamento não hace nenhuma referência ao calendário romano ou gentil, sim apunta a los reinados de seus governadores. Um exemplo que puedo mencionar aqui é Lucas 3:1, que habla de quê? Habla del año 15º del reinado de Tibério César. Eu repito, no Novo Testamento, o calendário marca sobretudo a duração do governo de alguns personagens mais importantes, mais que o ano. Por isso eu dije, aunque o Novo Testamento não faz referência ao calendário romano gentil, marcando o ano em si, pero apunta sobretudo à duração de governo de alguns personagens. E um exemplo de eles é exatamente Lucas 3:1, que habla do 15º ano de Tibério César, um dos governadores. Este exemplo especifica o período de reinado de los governantes em Judeia, territórios vecinos, assim como no começo do ministério de Juan Bautista. Tal governo deve haver tenido lugar entre os anos 28 e 29 depois de Cristo. E indica que Lucas usou o calendário juliano porque vem de Júlio César, Juliano, e o calendário de reino. Bastante interessante isto, o calendário de reino, que começava em agosto. Agora, sem embargo, estas referências não destaca o ano, como eu já disse, senão os reinados de los imperadores. Por exemplo, a parte de Tibério César, e que mais mencionei aqui, bueno, Tibério César, temos outros governadores, como por exemplo, César Augusto, Cláudio César, Quirino, Gálio, rei Herodes, e incluso o etnarca Aretas. São personagens importantes na história que devem ser mencionados com certo respeito, porque, enfim, nos ensina alguma lição ao final, em conjunto com a teologia do Antigo Testamento. Agora vamos ver, uma observação importante é que, segundo o calendário do Novo Testamento, e isso sim é muito importante, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mencionam que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no dia antes de ser entregado, ou seja, um dia antes de ser crucificado, ou ser entregado, mas bem de ser traído ou traicionado. Então, os 3 primeiros evangelhos mencionam que Jesus hizo a Páscoa com os discípulos. Essa informação é importante. Pero Juan nos disse outra coisa. Juan nos disse que os judíos não habían hecho la Pascua
nesse momento. Ou seja, o Juan disse que não hicieron ou simplesmente não menciona, pero o caso é que Juan contradice um pouco a informação anterior, certo? Não hicieron a Páscoa en el mismo tempo mencionado por los 3 primeiros evangelhos. Como podemos entender, possivelmente os 3 evangelhos aqui narram este evento da Páscoa a partir de los hechos de la crucifixión segundo el método Galileo, que se dava al início del dia, al amanecer. E este método Galileo foi amplamente usado por los discípulos, por Jesus e por los fariseus. Isso é o que dizem os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Pero Juan disse que não foi bem assim. Juan pensa que esse cálculo, essa calculação, Juan hizo de acordo ao método de la Judeia, ou seja, que se dava ao entardecer. Bem, aqui se vê uma diferença de tempo, certo? Então, você vê que sempre há uma necessidade de ajustar por causa da diferença. E aqui há uma diferença de narração histórica. Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus celebrou a Páscoa antes de ser traicionado. Juan disse que não foi assim, não foi neste momento que Jesus hizo a Páscoa com seus discípulos. Então, uma possível explicação é que talvez os 3 evangelhos usaram o método Galileu de contagem de horário de tempo, que era usado incluso por Jesus mesmo, os discípulos e os fariseus, e que consistia no início do dia. Ou seja, o método Galileu funcionava ao amanhecer, e Juan contou a mesma narrativa diferente porque considerou o método de la Judeia, que se dava ao entardecer. E neste caso, este segundo método era mais usado por los saduceus. Se isto é certo, então se devem haver usado diferentes sistemas de calendário dentro da nação de Israel ao mesmo tempo. Interessante toda esta informação. Aqui temos o calendário completo. Aí eu mencionei só alguns meses, porque são muitos. Mas aqui vemos os 12. Há 12 meses no calendário judío. Como eu mencionei antes, o primeiro é o Nisan. O Nisan ocorre dentro de nossa primavera, que vai de março a abril. De la mitad de março a la mitad de abril. O sétimo é Tisre, que é o 7º mês no ano eclesiástico e ocorre exatamente dentro de nosso outono, que vai de setembro a outubro. Bem, se nós contamos desde o primeiro, passamos aqui o 7º e contando até o último, que é Adar, temos cerca de 12 meses judios, o que para mim parece fabuloso, porque incluso compara um pouco com nosso calendário. Agora, depois de escuchar tudo isso, minha pergunta clave aqui é: que plantaste tu neste ano passado? O ano passado de 2022 terminou uma semana atrás. E será que plantamos nós outros allá? Por que esta pergunta? Porque agora, neste ano de 2020, todos esperamos cosechar. Haremos nossa cosecha. Que pensamos nós outros cosechar? Que será que vamos lograr com nossa cosecha? Que qualidade de frutos teremos? Isso depende muito de lo que plantamos neste ano que terminou, certo? Então veremos. En el año 2020 será a cosecha de lo que sembramos em 2022. Isto é muito certo, isto já sabemos. Então, se plantamos coisas positivas, a cosecha será totalmente positiva, é certo? Pero se plantamos coisas negativas, negativa também será nossa cosecha. Ou seja, se plantamos perdão, isto receberemos. Se plantamos divisão, preparemos-nos para as consequências. Se plantamos amor neste ano passado, então possivelmente nossa vida será muito mais pacífica neste ano. Pero se plantamos ódio, divisão, ismes e todas essas coisas,
as consequências ou os frutos possivelmente não serão positivos. Por quê? Porque em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: todo lo que el hombre sembrar, esto também cosechará. Ou seja, a palavra não miente, assim que preparemos-nos para o que vamos cosechar este ano. Todo lo que hicimos representou semillas que cresceram e echaram raízes. Lo que sea que plantamos em 2020 possivelmente cresceu, as raízes se aprofundaram e a planta cresceu. Agora é tempo de cosechar os frutos. ¿Cuáles serão eles? Então, eu traje aqui esta imagem que é bastante conhecida de todos. Quem sabe lo que siembra, não teme a cosecha. Isto é muito certo. Se plantamos paz, viveremos em paz neste novo ano. Pero se plantamos divisão, necessitamos verdadeiramente pensar e ver como solucionar os grandes problemas que causamos neste ano passado. Então, se plantamos o que é positivo, não temos que temer as consequências ou a siembra que vamos fazer a partir desses próximos dias. Em algum momento futuro, estas semilhas serão cosechadas. Pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser no meio do ano, pero em algum momento deste novo ano, nós cosecharemos lo que plantamos ali em 2020. Qual foi a qualidade da semilha que tu sembraste? Qual será a qualidade da semilha que eu plantei? Outra vez, se foi positivo, o resultado será positivo. Se foi negativo, o fruto será totalmente desastroso. Assim que estemos listos para prestar contas a Deus de lo que plantemos e suportar as consequências sem desesperarnos da vida, porque foi nossa culpa lo que plantamos allá. Assim como diz esta imagem aqui, a siembra é opcional, pero a cosecha é obrigatória. Lo que quer que hayamos plantado, disto temos que estar preparados para cosechar. Por isso, tem cuidado de lo que siembras, porque será lo que cosecharás. Isto é só um provérbio. Pero, na verdade, podemos tomar isto e ir outra vez a Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos diz: todo lo que el hombre sembrar, esto também cosechará. Ou seja, estas informações, incluso essas imagens, estão exatamente de acordo com o que diz Gálatas 6, 7. Agora vamos ver, quando nós dizemos feliz ano novo, em que nos basamos? Algumas pessoas dizem feliz ano novo, muito assim concentrado em la quantidade imensa de dinheiro que têm. Então, pensam que seu dinheiro hará seu ano realmente feliz. E sabe, irmãos, a partir deste ponto, isso não é possível. Porque, lamentavelmente, há muita gente que tem muitíssimo dinheiro na vida, que são milionários e bilionários e estão cometendo suicídio. Ou seja, o dinheiro não traz felicidade nem paz a nadie. Por lo tanto, nosso feliz ano novo deve ser basado em quê? Em las promessas de nosso Padre Celestial. Sobretudo porque nosso Deus é muito fiel e vai cumprir cada uma delas. Veremos aqui algumas. A Bíblia menciona que há cerca de 8.000 promessas bíblicas, todas em caráter personal e todas para nós. Quando eu digo promessas personais, eu não estou falando de promessas para todo, para qualquer. Não, são aquelas promessas para nós unicamente. Aquelas que Deus hace direto para ti ou direto para mim. Então, são aquelas promessas, por exemplo, não temas porque eu estou contigo. Essa é uma promessa específica, personal, não é general. Não estou falando de promessas nacionais ou promessas políticas ou incluso promessas ministeriais. Não, é promessa personal para mim.
Estou contigo no tema, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto por tu mano derecha. Ou seja, promessas personais que vêm direto de Deus para nós. A Bíblia menciona cerca de 8.000 promessas bíblicas. São muitas promessas em que nós podemos agarrar-nos neste novo ano. E então, em base a isso, sim, podemos dizer feliz ano novo, porque estamos escondidos bajo essa quantidade imensa de promessas. Veremos aqui algumas. Por exemplo, em Jeremias 29:11, lemos: porque eu sei os planos que tenho para vosotros, disse Jeová, planos para prosperá-los e não para hacer-los daño, planos para dar-los esperança e futuro. Ou seja, só por ler esta primeira parte, me alegra muito, porque eu sei que planos tenho para vosotros. Nós sabemos que nosso Deus tem sobre nós uma mirada de vitória, aunque não merezcamos. Ele sempre pensa o melhor de nós, aunque não seamos os melhores do planeta. Por lo tanto, se Ele tem planos para nós, esses planos são os melhores que alguém pode fazer com alguém mais. Por lo tanto, que comecemos nosso ano creyendo nisto. Mi Padre Celestial tem planos comigo. E estes planos são que? Para prosperar-me, não para hacer-me daño, para dar-me esperança e um melhor futuro de vitória. Esta é nossa primeira promessa para nosso novo ano. Em Mateus 5:16, lemos: assim alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vejam vuestras buenas obras e glorifiquem a vuestro Padre que está em los cielos. Só aqui, este texto menciona uma espécie de conselho, ao mesmo tempo de chamado. O Senhor nos chama a ser luz. E então, através deste privilégio de ser luz, que hace a luz? Alumbra, certo? Então, se nossa família, nossos amigos, a gente de nosso trabalho, nossos vizinhos, a gente de nosso país não conhece o Senhor, está em tinieblas, pero quando nós ligamos, já seja personalmente ou por telefone ou através de um texto, ligamos hasta suas vidas, traemos luz espiritual e então eles passam a ver. Por isso a Bíblia disse: tu luz produzirá buenas obras, vuestras buenas obras, eles verão para que vejam vuestras buenas obras e glorifiquem. Esse é o resultado final. Se eu acepto obedecer a Deus, serei luz, e sendo luz, bendecerei a outros. Buenas obras. As buenas obras aqui não são para salvar-nos. Eu vou abrir um parênteses e dizer isto. Há pessoas que pensam que serão salvas por buenas obras, pero isso não existe. Nós fomos criados para ser buenas obras, pero elas jamais vão salvar-nos, jamais. Assim que não é porque não nos vão salvar que não vamos fazer buenas obras. Não é possível tampouco. Fomos criados e chamados para ser luz, para ser buenas obras, e ao final, todo o resultado glorificará a nosso Padre Celestial. Isto é um chamado, ao mesmo tempo é um conselho que deve caminhar conosco durante este ano novo. Em Colossenses 3, 14 e 15, lemos: pero sobretudo vestidos de amor. Aqui a coisa se põe séria, certo? Vestidos de amor, que é o vínculo de la perfeição. Ou seja, o amor é um elo, é o que liga, o que associa qualquer coisa e leva à perfeição. Ou seja, o amor produz perfeição. A perfeição é o resultado do amor. Que a paz de Cristo seja o juez em vossos corações. Juez ou árbitro, certo? Quando nós pensamos, por exemplo, em um jogo ou um partido de futebol, então há um juez no campo, também chamado árbitro. Ele tem um instrumento em sua boca e então ele sopla, me ouvi em espanhol a palavra, pero sopra, e o sonido que ele emite
transfere um mensagem para os jogadores. Às vezes o mensagem é falta, cometiste uma falta, ou então penalti, tens que fazer outra vez de outra maneira, ou então fora do campo, estás expulsado, dependendo do tipo de sonido, de soplo que ele hace com esse pequeno instrumento. Esse é o mensagem que transmite. Veamos aqui, a paz de Cristo sea el juez ou el árbitro em vossos corações. Por que paz? Porque quando a paz de Deus está em nossas vidas, estamos bem, não temos que preocupar-nos, não há nada que nos haga sentir-nos em deuda. Sin embargo, se não há paz em nossa vida, alguma coisa está mal, algo está errado, necessitamos arreglar algo, lo que seja. Então, en este caso, a paz funciona literalmente como um juez ou como um árbitro de campo em nosso coração. Às vezes, hermanos, não temos paz por algo, pero nem sabemos por que será que não temos paz. E às vezes é por causa de algo que hicimos inconscientemente. Há coisas que hacemos sabendo que estão mal e hacemos aún assim e perdemos nossa paz. Temos que pedir perdão, pero há coisas que hacemos sem querer, inconscientemente. Pero é possível que quando estemos orando, Deus nos haga recordar e diga: tu regressas àquela pessoa, háblale, conversa com ela, pide perdão, porque sucedeu isto, tu não tuviste intenção, pero ela se sente assim. Afetou sua comunhão, temos que regressar e arreglar. Pero quem nos anuncia que algo não está bem? A paz, que é o juez ou o árbitro em nosso coração. É como o sinal rojo do trânsito. Mientras está verde, podemos ir sem problema, pero se põe rojo, todos param. Não há discussão. Nossa única obrigação é parar e esperar que o sinal cambie. Certo? Quando está amarillo, uau, então temos que pôr-nos em alerta, porque vai haver um câmbio imediatamente. E então, da mesma forma, é o sistema de este juez chamado paz. Pero graças a Deus que sempre encontra uma estratégia para comunicar-nos. E sua paz é uma delas. Que o ano novo nos ajude a caminhar em amor e em direção à perfeição de Cristo através de sua paz. Em Isaías 40:31 leemos: Los que esperam en el Senhor renovarão suas fuerzas, vuelam alto como las águilas, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu sei que tu sabes esse versículo muito bem, mas eu quero mencionar uma coisa importante. Tu vês aqui uma série de coisas muito positivas sucedendo. Renovarão suas forças, voam alto como águila, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Tudo muito positivo. Pero isso todo este positivo depende de quê? Depende desta primeiríssima parte que diz: los que esperam en el Senhor, ou los que esperam em Jeová. Esta é a condição para que seamos renovados, volamos como as águilas, corremos e não nos cansamos, caminhamos e não nos fatigamos. Então, se esperamos em Jeová, tudo isso aqui, todo o positivo ocorrerá sem nenhum problema. Pero se obedecemos a esta condição de esperar em Jeová. E esperar não é só cruzar os braços e ver o que vai passar. Não, não, não. Esperar é colocar a fé em ação. Eu creio e não dudo por nenhum motivo, por nenhuma razão, em nenhum minuto. Eu dudo. Em nenhum momento eu dudo de meu Senhor. Isso é esperar em Jeová. É também estar atento a lo que diz sua palavra. É obedecer os passos que seguem mientras esperamos. E sabe, irmãos, isso não é fácil. Às vezes nos desesperamos, queremos tudo bem rápido, arrancamos os cabelos aí porque não entendemos. Pero o Senhor nos desafia e nos chama para que neste novo ano de 2023 podamos esperar em Jeová. E se esperamos em Ele verdadeiramente, tudo isto aqui, todo o resultado, toda a segunda parte do texto naturalmente e sem nenhum problema. Este texto
texto aqui, Santiago 4, a partir de 13 hasta 17, diz uma coisa muito prática. Oíd ahora, dice Santiago. ¿Qué decís? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año y haremos negocios y tendremos ganancias. Y entonces, punto. Y ahí Santiago nos pregunta, ¿no sabes lo que sucederá mañana? O sea, já está empezando a regañarnos, né? Como dizem ustedes em sua linguagem, está regañándonos. ¿No sabes lo que sucederá mañana? ¿Qué es vuestra vida? Diz, esta é uma pergunta muito importante. Que é vuestra vida? Ou seja, quem vocês pensam que são? Uma linguagem mais popular. Quem pensam que são vocês? Que é vuestra vida? Sois como uma niebla que aparece por um momento e logo se dissipa. Ou seja, vocês são nada. O que é uma niebla? Uma niebla é como uma pequena nuvem, certo? Uma pequena, como digo, um pequeno humo que soprou e desapareceu. Ou seja, Santiago diz, em outras palavras, vocês são nada. Que é vossa vida? Sois como uma niebla que aparece em um momento e logo se dissipa. Em cambio, dijo ele, deves decir, Deus mediante, não só iremos, sino que também haremos isto ou aquilo. Essa é a forma como devemos falar. Assim nos ensina Santiago. Em lugar de dizer, eu vou fazer isto e prosperar, ele diz, em cambio, deves dizer, se Deus mediante, se Deus permite, iremos e haremos isto ou aquilo. Agora, sin embargo, te jactas de tus pretensiones arrogantes. Ou seja, Santiago está dizendo que só por el hecho de fazer planos sem consultar a Deus, isto é uma pretensão arrogante. Ele nos está chamando de arrogantes, porque estamos planeando sem consultar a Deus. Ou seja, estamos passando adelante de Deus e ponendo Deus para trás, porque nossos planos são mais importantes e se param bem aqui, delante de nós, e Deus lhe quer detrás, Ele que espere. Santiago diz, isto é uma pretensão que já não é bueno, e encima, arrogante, é uma qualidade muito feia, arrogante. E disse ele, toda jactância, ou seja, vanidade, toda jactância semelhante a esta é maligna. Aí sim que a coisa se põe muito feia. É maligna. Por quê? Por que compara com o maligno? Porque allá no cielo, um dia, Lúcifer se atreveu a fazer planos contra Deus e querer ser como Deus. Então ele se llenou de envidia, de zelos, de engano, de mentiras, e em cima trajo com ele muitos outros. E chegou um momento em que Deus se cansou e os botou de lá e foram expulsados para sempre. Estão condenados para sempre. Não há mais salvação para eles. Por isso, Santiago, ele compara, dizendo, quando vocês planeiam por sua conta e não consultam a Deus primeiro, vocês estão atuando de forma maligna. E, irmãos, esta palavra não me gusta. Não quero que nadie me diga isso, porque é muito pesada a palavra. É maligna. Portanto, qualquer que sabe que deve fazer o bem e não lo hace, está pecando, ou peca simplesmente. Este texto aqui nos dá um completo conselho, um conselho em séries. Podemos estudar este capítulo aqui em 6 meses, porque há muita coisa que falar sobre estes 3 versículos, 13, 14, 15, de 13 a 17, 4 versículos. Há muitíssima coisa para descobrir. Mas a coisa é que o Senhor nos chama a atenção para isto, para este novo ano. O Senhor dijo, bueno, em 2022, vocês quebraram sua cara, vocês fizeram todo mal, vocês perderam dinheiro, perderam a saúde, perderam a família, perderam o veículo, levaram acidentes, foram roubados e tanta coisa sucedeu porque vocês se portaram de forma pretensiosa e arrogantes. Agora vocês entenderam que isto foi maligno, por isso todo o mal que lhes sobrevino. E nos ensina como ser correto. E aí vimos, como nos disse aqui, em câmbio, deves dizer, Deus mediante, não só viviremos, senão que haremos isso ou aquilo. É uma seleção, é um compêndio de buenos conselhos que necessitamos guardar em nosso coração.
Vemos aqui em Salmo 34:8, probar y ver que el Señor es bueno. Cuán feliz es el hombre que se refugia en él. Bien, probar y ver de que el Señor es bueno. Nosotros sabemos que nuestro Dios es muy bueno y en realidad no tenemos que probarlo, pero lo probamos cuando decimos, Señor, aquí está mi necesidad, necesito tu respuesta, necesito tu provisión, necesito tu bendición. Señor, tengo que pagar mi casa este fin de mes, no tengo dinero, haz la provisión. Y Dios mueve circunstancias, crea nuevas circunstancias, inclusive en nuestro favor, mueve personas, abre los cielos, manda los ángeles para servirem, pero el Señor siempre hace, porque Ele es bueno. Diz su palabra aqui, provar e ver. Comprueben ustedes que el Señor es bueno, Ele es muy bueno. Y la Biblia dice que su misericordia dura para siempre. Ele es compassivo, misericordioso e assaz benigno, ou seja, muitíssimamente benigno. Não há nada que se compare com nosso Deus. Este é um conselho para o novo ano. E o último versículo que les trago em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor com todo tu coração, não só com poquito, não com a metade do coração, mas com todo tu coração, e não te apoies em tu própria prudência. Reconócelo em todos tus caminhos e Ele enderezará tus veredas. São conselhos que tu e eu necessitamos agarrar bem firme para poder caminhar com nosso Deus durante este novo ano de 2020. Agora pergunto, agora sim, depois de ler tudo isso, podemos dizer com muita convicção, feliz ano novo. Se nós obedecemos a todos estes conselhos e sugerências e opiniões e chamados de Deus, tendremos um feliz e muito bendecido ano novo. Nosotros y todos los que están a nuestro alrededor. Hermanos, la Biblia dice muy claramente, de Dios no se burla, de Dios nadie puede burlarse. Que el hombre sembrar, esto también cosechará. ¿Por qué este versículo? Porque a Bíblia empieza dizendo de Deus nadie se burla. Porque quando nós plantamos lo malo e exigimos de Deus lo bueno, estamos burlando-nos de Ele e de sua palavra, porque estamos indo contrário a lo que Ele já nos dijo neste versículo de Gálatas 6:7. Por isso, qualquer que seja a coisa que plantamos ano passado, estamos listos para cosechar neste ano. E se cosechamos algo negativo, pobre, feio, isto é nossa culpa. Não temos que maldecir a Deus por nossas consequências. Antes, pedamos perdão, arreglemos nossa vida e deixemos que Ele haga isto aqui. Enderece nossas veredas. Enderece nossos passos, enderece nossa linguagem, enderece nosso mal caráter, enderece nossos malos pensamentos. Que o Senhor nos ajude a andar retamente e segundo sua vontade. ¿Para quê? Para que podamos ser para sua glória, como diz a Bíblia, sendo agradecidos e dando a Ele a glória que lhe é devida, como diz o versículo aqui. E glorifiquem a vosso Padre que está no céu. De outra forma, todo será uma tragédia se andarmos fora da vontade de nosso Deus. Então, te pergunto novamente, que plantaste neste ano passado? Que qualidade de semillas tu plantaste? Porque de acordo a isto é o que vas cosechar. De acordo a isto é o que eu vou cosechar. Que nosso Deus nos ajude a ser fieles. Se plantamos algo malo, que nos haga fuerte para suportar as consequências e aprender a lição e nunca mais a ser nossa própria torpe voluntad, porque nuestra voluntad es torpe, es mala, es sucia, es oscura, es confusa o confundida e não nos ajuda em absolutamente nada. Que o Senhor nos ajude a caminhar com Ele e então podamos dizer Feliz Ano Novo. Concordas comigo? Bem, eu sei que sim. Bem, que todos nós tenhamos um muito bendecido Ano Novo de 2023.
con todas las bendiciones de nuestro poderoso Dios. Gracias nuevamente, hermanos y hermanas, por estarem comigo hasta aqui. Eu sei que tu presença me anima muito e, sobretudo, quando penso que estamos aprendendo juntos. Então, é um privilégio sempre poder estar contigo e aprender, sobretudo nesse dia de hoje, aprender sobre o ano novo e caminhar neste novo ano na presença de nosso Deus. Desfrutemos então de todas as bendições que Ele já tem reservadas para nós, ok? Eu sei que Deus tem para mim grandes coisas. Às vezes a cabeça é um pouquinho dura assim, pero quando oro, o Espírito do Senhor me ajuda a entender mais allá que meus olhos e meus 4 olhos aqui ajudam a ver. Que Deus nos ajude a ser a bendição que Ele quer que seamos. Amém? Tenha você e sua família e seu ministério e todos ao redor muito bendecido ano de 2020 com o favor de nosso Deus. Amém? Nos vemos então no próximo vídeo. Bye, bye.